Nós saudamos a todos os irmãos com a paz do Senhor. A nossa aula será sobre que culto é este o vosso. Êxodo 12, 26 diz assim, está aqui o texto: e acontecerá, quando os vossos filhos vos disserem, que culto é este o vosso. Nessa palavra, o Senhor Jesus, nessa palavra, o Senhor já advertiu a Israel e ao seu povo que o culto seria motivo de perguntas, de questionamento. Quando vos perguntarem que culto é este o vosso, as pessoas têm questionamentos. Por que no vosso culto não se pede oferta? Por que não se anuncia o nome do pastor? Por que começa clamando pelo sangue de Jesus? Então o Senhor estava preparando o seu povo para responder e ter respostas. Outra observação importante é que ele fala dos filhos. Quando os vossos filhos vos perguntarem. Porque o culto é uma herança que nós vamos passar para os nossos filhos. Nós estamos passando. O Senhor queria dizer que Israel, vocês vão ensinar o culto aos vossos filhos. Dizer ele o porquê de cada ato do culto. O culto é uma herança que nós vamos deixar para os nossos filhos e para aqueles que estão sendo gerados do Senhor. O culto que o Senhor nos deu, o culto que o Senhor revelou a esta obra, é uma herança do Senhor. O que nós vamos ver nessa aula é que esse culto foi o culto da saída. Israel estava saindo. Era a sua última noite no Egito e ia partir. Então o Senhor revela o culto da saída. O Senhor revela todas as características e atos do culto da saída, todos os detalhes. A igreja vive o momento da saída. Nós estamos partindo. Nós estamos indo para o nosso lar celestial. Jerusalém nos espera. As suas portas já estão abertas, como João viu no Apocalipse. E as suas portas nunca se fecham. E para aquele momento da saída, Deus revelou o culto. Ou seja, outro princípio bíblico: o culto é revelado. O culto não é uma convenção de pessoas que eu acho, não. O culto, todo esse culto foi revelado. É por isso que nós temos o culto profético. Nós buscamos ao Senhor, porque fazendo a vontade do Senhor, nós alcançamos a obra redentora. Nós alcançamos o profético. Então veja, o que nós vamos ver nessa aula é que se o culto na obra está dentro dessa profecia. Então, Israel estava saindo, o Senhor revela, o culto vai ser assim: sangue do cordeiro nos umbrais, todos, a família reunida, o cordeiro à mesa, todos se alimentando do cordeiro, pães asmos, ervas amargosas, lombos cingidos, cajado na mão, pés calçados. Este é o culto do Senhor. Então o que nós iremos ver é o seguinte: o culto da obra está dentro dessa profecia. O culto da partida. A primeira pergunta para as classes: nesse culto tinha sangue? Sim ou não? Alguma dúvida? Nesse culto tinha sangue? Sim ou não? No culto da obra tem sangue? Sim ou não? Qual foi o primeiro ato desse culto? Passar sangue nos umbrais da porta. Qual é o primeiro ato do culto da obra? Nós ajoelhamos e clamamos: há poder no sangue de Jesus, e o Senhor liberta o seu povo. Então nós começarmos o culto clamando pelo sangue de Jesus é profético. Isso é profecia. Quando o obreiro sauda a igreja com a paz do Senhor, e nós somos convidados
a nos ajoelhar diante do Senhor e a clamar pelo sangue de Jesus, nós estamos debaixo de uma profecia. Então, quando alguém vos perguntar: que culto é este o vosso? Que começa clamando, isso é uma profecia de uma igreja que está saindo. Ela vai partir porque Jerusalém está aguardando a igreja. Nós temos uma reunião marcada com o Senhor na eternidade. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele no céu. O Senhor vai reunir a igreja na eternidade para um momento de grande glorificação ao Senhor. Agora, por que tinha o sangue? Para proteção. Na verdade, se os irmãos forem olhar toda a palavra, não tem culto sem sangue. Todos os cultos na palavra teve sangue. Não tem culto sem o sangue. Qual é o perigo? O que tem acontecido? Alguns irmãos têm transformado o clamor pelo sangue de Jesus em uma coisa automática, mecânica, sem nenhum sentimento, sem nenhum automático. Não. O clamor é um momento de confissão. O clamor é onde você expressa dependência. Não pode ser uma coisa automática. Tem irmãos que já há muitos anos vivem o clamor pelo sangue de forma automática. Aí alguém vem com a pergunta, você: isso é verdade. Por quê? Porque você não está vivendo a experiência. Veja, a doutrina da palavra, o sangue de Jesus, é uma doutrina bíblica. Clamar pelo sangue de Jesus é a prática dessa doutrina. Então, quando há no clamor um sentimento de confissão, de dependência, há ali uma libertação do Senhor. E quando eles colocaram sangue, era para perdão de pecados e para proteção. Sangue é perdão e proteção. Quando nós clamamos pelo sangue de Jesus no começo do culto, o culto está protegido, porque os umbrais do Cordeiro estão na porta. O mal não vai entrar, mas a vida vai estar reinando. Agora, nesse trabalho de dezembro, de evangelização de dezembro, entrou um senhor na igreja no interior de São Paulo. Ele perdeu a visão dele há 8 meses. Há 8 meses ele não enxergava. Durante o culto, o Senhor abriu os olhos dele. Ele foi curado da cegueira e voltou a enxergar. Porque no culto a vida está reinando. Porque o poder do sangue de Jesus abre a porta para que entre uma operação do Senhor. Outra pergunta para a classe: quem era o centro deste culto? Quem era o centro deste culto? O Cordeiro. Porque estavam todos assentados à mesa, a família e o Cordeiro à mesa. Jesus é o centro do culto. Todo culto é para Ele, porque a Ele a glória da igreja. O homem não pode ser o centro do culto. A obra criadora não pode ser o centro do culto. Por isso que essa é a experiência dessa obra. Por isso o pastor, quando está pregando, ele não fica: não porque eu fiz um jejum, porque eu fui arrebatado, não porque o Senhor me deu uma experiência, não porque um anjo apareceu a mim. Não, ele até conta a experiência dele, mas com o irmão. Porque o Cordeiro é o centro, porque a glória do Senhor. É quando Paulo, quando foi arrebatado ao terceiro céu, foi Paulo que foi arrebatado. Mas quando ele escreve aqui de Coríntios, conheço o homem, ele não fala que foi ele, conheço o homem, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, que esteve no terceiro céu, no paraíso. Então, o pregador, ele não traz para ele, o pregador não é o centro do culto. Ele não fica: não porque eu tenho um filho chamado Rafael, não porque da minha empresa de engenharia. Aí acaba o culto, a pessoa sabe a profissão do pregador, sabe que ele fala 3 idiomas, que já morou na Europa, o nome do filho dele, da esposa. Não.
quanto menos ele souber do pregador e mais o Senhor vai ser glorificado. É como o cego de nascença, quando encontrou com os religiosos do templo: olha, quem te curou? Olha, da onde ele é eu não sei. Eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Olha, quem cantou, quem pregou, eu não sei. Eu sei que Deus falou ao meu coração. Hoje nós temos no mundo evangélico um culto que está deformado, onde o homem é o centro, o cantor é o centro, o profeta é o centro. Um culto onde o púlpito virou um palco, a igreja virou um teatro, é um show. A igreja, os membros são espectadores, não. O culto revelado, só o Cordeiro é digno de toda a glorificação. E essa é a marca do culto na obra. O culto do Mineirão, 100 mil pessoas do Mineirão. E um pastor de outra igreja falou assim: olha, estou impressionado. Não foi anunciado o nome do pastor que pregou, o pastor que fez a abertura. Não foi anunciado o nome da irmã que deu a palavra. O único nome que foi anunciado foi do Senhor Jesus. Agora teve o culto de 47 anos da obra. Nenhum nome foi anunciado, a não ser o nome poderoso e glorioso e majestoso do Senhor Jesus. Porque só o Cordeiro é digno. Por isso, meus irmãos, o culto é um ato de fé. Quando você deixa a sua casa, seu trabalho, pega o ônibus, você não sabe quem vai pregar, você não sabe quem vai cantar, mas você sabe, o Senhor vai estar lá. Os crentes dessa obra não correm atrás de pregadores. Quem sabe que na comunhão da igreja, Deus faz tudo que tem que fazer em favor do seu povo. Não valorize o homem, valorize o culto. Não valorize o pregador, valorize a mensagem. Não valorize o cantor, valorize o louvor. Não valorize o profeta, valorize o dom espiritual, porque o dom é Deus falando com a sua igreja. Nós não precisamos de grandes pregadores. Nós só precisamos de estar na comunhão com o Senhor. A igreja da comunhão, ela tem acesso a todas as riquezas da glória de Deus. Ela está em comunhão. Ela está se alimentando do Cordeiro. A mensagem pode ser simples, mas o milagre vai acontecer. O irmão vai se quebrantar, o outro vai ser curado, porque na comunhão toda a graça de Deus está à disposição da igreja. Agora veja, tinha pão aqui? Tinha pão. Pão é a palavra. O culto tem que ter a palavra. Nós temos hoje um tipo de culto no meio evangélico que a palavra foi tirada, é só louvor. Eles chamam de um show e tal. Não tem mensagem, é só louvor. O louvor é uma maravilha, mas você não pode tirar a palavra. Então aqui tinha pão? Tinha, no culto tem que ter a palavra. Mas que tipo de pão que tinha? Pães asmos. Pães asmos. Pão asmo é pão sem fermento. Então no culto não pode ser uma mensagem fermentada, teatral. Quais são os fermentos usados nos cultos hoje? A autoajuda é um fermento. No lugar de pegar a palavra, a pessoa começa a usar a Bíblia para autoajuda. Diga, eu posso. Aí você diz, eu posso. Diga, eu vou ser rico. Eu vou ser rico. Acredite nos seus sonhos. Você vai ser um vencedor. 10 passos para arrumar um namorado bonito. Aí começa com esses negócios. Diga, eu tenho a força. Aí se empolga e fala que tem mesmo. É autoajuda. Usar psicologia, superstição, fermento, materializar a fé. Então você vem, você vai levar um objeto para casa, isso é fermento. A palavra de Deus é perfeita.
A palavra revelada é pães asmos. Não tem que ter superstição, motivação, apelo emocional, autoajuda, não. Pega a palavra, porque Deus faz a sua obra pela palavra. Você está pregando, está pegando no Espírito? Deus está operando. Essa coisa de o pregador ter que se esforçar, isso é fermento. Você vê no público que está se esforçando para fazer a igreja glorificar, ele está suando. Isso é esforço humano. Quando você pega a mensagem revelada, você não faz força, porque é o Espírito Santo que quebranta, é o Espírito Santo que visita. Um pregador que quer ser popular, ele tenta tocar nas emoções das pessoas. Um pregador espiritual, ele tenta alcançar a vontade de Deus. O pregador que quer se mostrar inteligente, ele suscita louvor para si. Mas o pregador espiritual, ele suscita louvor para Deus. Quando acaba o culto, a ovelha fala assim, ou o visitante: mas que pastor inteligente, hein? Esse pastor é fenomenal. Você viu, ele fala 3 línguas. Olha, esse pastor. Quem foi o centro do culto? Agora, quando acaba o culto, olha, Deus falou comigo pela palavra. Olha, cantou louvor lá e eu fui às lágrimas. Quem pregou? Eu nem sei, era assim, um gordinho assim, nem sei quem ele não, olha. Mas na mensagem, Deus visitou meu coração. Esse é o culto onde o Senhor é o centro e o Senhor está sendo glorificado. Pega a sua palavra. Aqui tem primeiro período. Muitos um dia vão ser obreiros já. Pega a palavra. A palavra nos basta. Você não tem que ter técnica em teologia. Não. Um pastor estava entregando a mensagem na igreja dele. Tinha irmã com câncer, em estado terminal. E ela fez um pedido à família. Ela queria assistir o último culto dela na igreja. Meus irmãos, o servo fiel, ele ama o culto, ele ama os atos do Senhor. Olha que pedido nobre. Assim, olha, ela viu que tinha só dias ou semanas. Eu quero meu último culto na igreja. Ela não tinha nem como ficar, ela nem ficava em pé mais. Teve que tomar morfina para poder suportar o culto. Morfina. Não, mas eu quero ir. Foi. Nós amamos a casa do Senhor. Nós amamos. Ela chegou, assistiu o culto na cadeirinha de roda dela, magrinha já. O pastor contou que durante o culto ela deu como fosse um grito, um gemido alto. O pastor, a igreja compreendeu, né, a situação. Depois do culto ela procurou o pastor. Pastor, eu queria pedir desculpa. Eu sei que eu atrapalhei o culto, eu falei um pouco alto, gritei ali. É porque eu senti uma mão entrando dentro de mim. E ele pegou em alguma coisa e puxou, como que arrancando. Quando ele puxou, deu um grito de dor, mas depois de um alívio maravilhoso. Depois daquele dia, o apetite dela voltou ao apetite. Ela voltou a pegar peso, voltou a ficar em pé, voltou a andar, fez o exame, ela foi curada pelo Senhor. Nós pregamos e Deus faz a sua obra, e o Senhor é glorificado. Veja nesse culto, esse culto é o culto da obra. Cajado na mão. O cajado fala de quê? Da direção do pastor. O pastor usa o cajado para apacentar, para conduzir o rebanho. O cajado é a direção do Senhor. Então, por isso nós temos o culto profético. O culto profético é cajado na mão. Senhor, quem vai entrar hoje? Qual é a direção? Senhor, o que o Senhor quer operar nessa noite? É cajado na mão. Senhor, dependência. O pastor, Senhor, o que eu vou pregar hoje? Vou pregar hoje. Aí às vezes você consulta essa, não, são essa, não, essa, não, essa é a simplesinha. Aí você prega,
E tudo o que ele tem que fazer, ele faz. Porque Deus opera na obediência. Então é cajado na mão, é dependência. Não, vamos cantar esse louvor, esse não, Senhor. O grupo louvor vai cantar. Senhor, qual louvor para hoje? Aí o Senhor fala, é o culto que vem da mente do Senhor. Às vezes o Senhor revela, era um culto, um diácono que pregou lá daí, e o Senhor deu uma revelação, ele pregou a mensagem de 5 minutos. Aquele texto de Jó, de 6 angústias o Senhor te livrará, e a 7ª não chegará a ti. A 7ª não vai nem chegar em você. 6 vão te atingir e o Senhor vai te livrar. A 7ª não vai nem chegar. Então o taxista tinha sido assaltado. Na hora que ele estava no matagal, ele tentou fugir. O assaltante deu 6 tiros nele. Quando deu o 7º, a arma machucou, porque tinha acabado. Quando ele leu o texto, começou a pregar, o taxista começou a chorar, porque ele entendeu. De 6, o Senhor vai te livrar. Dos 6 tiros que ele levou, Deus o livrou. O 7º nem chegou, porque a bala acabou. Eu fui orar por ele. O diácono pregou, eu fui orar por ele. Falei, pastor, Deus falou comigo. Eu sou esse homem. E contou a experiência dele. Há uns 4 seminários atrás, eu encontrei com ele aqui no Manaim, estava fazendo principiante, e tinha sido batizado com o Espírito Santo. Uma mensagem de 5 minutos, mas na direção do Espírito, na comunhão. Meus irmãos, quando a igreja está na comunhão, o que Deus pode fazer é indescritível. Você vê aqui o irmão chorando, outro está sendo liberto, o outro foi curado, o outro foi batizado. É o Senhor passeando no meio da igreja. É comunhão. Deus não é refém de homens. Deus não é refém de homens. Ele só precisa de uma igreja na comunhão. A igreja na comunhão, o que Deus pode fazer é maravilhoso. Botar um grupinho de 10 pessoas ali, 10 pessoas, está na comunhão, o anjo entra, o milagre acontece, o Senhor quebranta, porque a glória é do Senhor. Aqui está os 3 fundamentos do culto, em toda a palavra, os 3 fundamentos: o sangue, o cordeiro e a palavra. Em todo o Velho Testamento não tinha culto sem sangue, sem cordeiro e sem a palavra. Pode olhar toda a Bíblia, todo culto tinha sangue, todo culto tinha o sacrifício de um cordeiro, e todo culto estava debaixo da palavra, pão. No Novo Testamento, esses são os 3 fundamentos do culto: o cordeiro, o sangue, o cordeiro e o pão. Quais são os 3 fundamentos do culto no Novo Testamento? O Espírito Santo, que é o sangue; Jesus, que é o cordeiro; e a palavra. Nós somos elementos do culto, mas eles são os fundamentos do culto. Pode pôr aqui os fundamentos, por favor. Aqui, ó. O sangue é o Espírito Santo, o cordeiro é Jesus. Ou seja, todo culto é para Jesus. Tudo que é feito no culto é feito pelo Espírito Santo. E todo culto está dentro da palavra de Deus. Guarde uma coisa: nós somos elementos. O pastor, o pregador, o instrumentista, o profeta, nós somos só elementos. Mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são os fundamentos. Se eu não estiver no culto e pegar o diácono, o culto vai ser uma bênção do mesmo jeito. Se o bom instrumentista não estiver no culto e eu tocar, o Senhor vai operar. Mas se Jesus não tiver, o culto não vai ser uma bênção. Se o Espírito Santo não operar, não vai ter uma bênção. Se o culto não for na palavra, porque tudo que Deus faz é pela sua palavra, é Deus. Aqui estão os fundamentos. Jesus é o poder do culto. Não é o grande pregador eloquente que grita, não. Jesus é o poder do culto.
A presença de Jesus é o poder do culto. Se Jesus está presente, não há mais limites. Pode estar cantando desafinado, Paulo e Silas cantando, todas as prisões se abriram, 2 homens cantando, mas Jesus estava presente, e Jesus é o poder do culto. Todas as prisões se abriram. Quando há um louvor sincero, as prisões se abrem e o Senhor é glorificado. Veja, neste culto tinha as ervas amargosas. Tinha. Eles foram se alimentando do cordeiro, do pão, se alimentando da parte boa ali. Teve um momento que veio, as ervas estavam ali. Há cultos que tem mensagens que elas são amargas para a carne. Tem culto, mensagens sobre santificação, novo nascimento, morrer para o mundo, obediência, mensagem de dependência, mensagem sobre deixar o pecado. São mensagens amargas para a carne, mas são mensagens doces para a alma. Nós não podemos pegar o culto, fazer um culto que as pessoas querem. Nós temos que fazer o culto que o Senhor quer. Mas hoje existe um mercado evangélico. Hoje o evangelho virou um mercado. Não, vamos fazer o culto para encher a igreja. Você vai inchar a igreja. Você tem igreja inchada e igreja que está crescendo, é diferente. Tem um culto que as pessoas querem, da prosperidade, e tem o culto que o Senhor quer. E o culto que o Senhor quer está debaixo de uma profecia. É isso aqui. Um pregador, um grande servo de Deus, de outro século, que pertenceu ao período da igreja chamada Filadélfia. Ele fez um manual que é muito interessante. Pessoal, como pregar para ninguém se converter e para você encher a sua igreja. Ele pegou e fez um manual. Vale a pena, fez um manual. Como pregar para ninguém se converter e você encher a sua igreja. Os irmãos querem esse manual? Ele falou assim: pregue que Deus é tão bom, que Ele não vai mandar ninguém para o inferno. Nunca pregue contra o pecado. Nunca pregue sobre santificação. Nunca diga nada que vai incomodar a consciência do homem. Pregue preocupado com a sua fama de bom pregador. Ninguém vai se converter, mas você vai encher a sua igreja. Não. O culto, muitas vezes, ele vai te contrariar, mas ele vai te salvar. Muitas vezes você queria um tipo de culto, vai ser outro, mas naquela porção o Senhor está te libertando. Vou fazer uma pergunta para os irmãos que já, né? No culto tinha fogo? Nesse culto aqui teve fogo? Sim ou não? Era cordeiro assado no fogo. Se irmãos forem ver, em todo culto tinha fogo. Só no tabernáculo você tinha fogo. No altar do holocausto, no candelabro, no altar de incenso. Período dos patriarcas, fazia o altar de pedras, botava o cordeiro e fogo. No Pentecostes, línguas de fogo. O culto do Senhor tem fogo. É a operação do poder do Espírito Santo, mas com equilíbrio. O fogo era no altar. O que acontece com o corpo? A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. O que acontece com o corpo quando ele é submetido a baixas temperaturas, a um frio extremo? O corpo começa a perder membros. O corpo perde membros, porque começando nas extremidades, que o sangue para de circular nos dedos, na mão, nos pés. Dependendo do tempo que ficar, tem que amputar a mão, amputar a perna, amputar uma mão, um dedo, amputar o pé. Uma igreja fria, ela perde membros. Não vai indo, porque a pessoa chega ali, não tem uma operação do Espírito Santo, não tem uma profecia, não tem a ação do Senhor, vai perdendo. Mas uma igreja onde tem profecia,
onde Deus está falando, onde o Senhor visita, onde há quebrantamento, onde há unção, louvor, onde a mensagem é revelada, a palavra atrai a alma perdida, ela cresce. Que é uma coisa interessante? Livro de Esther. Amã era inimigo do povo de Israel, queria matar o povo de Israel. Como é que, símbolo do adversário, Esther é a igreja. Como é que foi, o que matou Amã? Como é que foi a morte dele? Numa forca de 50 côvados. 50 côvados. 50 fala de quê? Pentecostes. Então o inimigo morreu aqui, ó, numa forca de 50 côvados. Ou seja, as operações do Pentecostes é que mata o adversário. Ele não aguenta. Uma vez que tem línguas, tem profecia, pessoas se convertendo, sendo curada, mensagem revelada, louvor no Espírito, bom testemunho, glorificação. A operação de Pentecostes está ali. Amã vai morrer, mas o rei vai ficar vivo. Olha que coisa interessante em relação a este culto. O culto aqui, este culto, mudou o calendário. Você fala assim: fareis o culto, tem até o culto, e amanhã será para vós o primeiro dia do ano. Até ali Israel vivia o calendário do Egito. Neste culto, se vão fazer o culto hoje, amanhã começa um novo calendário. Amanhã vai ser o primeiro dia do ano. Sabe por quê? Porque no culto Deus muda o calendário do homem. No culto Deus muda a história do homem. É no culto que começa a ser escrito a história do novo nascimento. No culto você entra de um jeito e sai de outro, porque Deus não despede o homem vazio. Qualquer irmão aqui que for contar a sua experiência quando se converteu, vai contar de um culto que marcou a sua vida. Por quê? Porque o culto, um culto no Espírito, um culto revelado, muda a história do homem para sempre. É no culto que vai começar a ser escrita a história de um novo homem, mas uma história escrita por aquele que é o autor da vida, o nosso Deus. Os irmãos observaram que o culto aqui era uma reunião de família. É como Deus vê o culto. Era uma reunião de família. O pai, figuras proféticas. O pai, a mãe, figura da igreja, os filhos. O culto é uma reunião em família. É a família de Deus reunida. E o pai está presente. Um almoço, um jantar em família é um momento de intimidade. O culto é um momento de intimidade com o Senhor, onde a família de Deus está. Então, é só os irmãos imaginarem que este culto, cajado na mão, o cordeiro ali, sangue nos umbrais, o pai estava ali, daqui a pouco o pai falava com o filho, falava com o outro, o filho falava com o pai. O culto é isso, o Senhor falando com um, está falando com o outro, nós glorificamos ao Senhor. É uma reunião em família, onde está tendo uma operação do Senhor. Então os irmãos guardem uma coisa que é muito importante nessa aula: para que Deus opere o culto, basta a igreja estar em comunhão. O maior bem que nós temos, um dos maiores bens que nós temos, é estar em comunhão com Ele. Fez o clamor, entrou em comunhão, não tem mais limites. Pode pregar uma obreira, pode ser mensagem, está na comunhão. O que Deus pode fazer é indescritível. Está na comunhão, o que Ele pode fazer é maravilhoso. De pé, irmãos. O que Deus pode fazer é indescritível. Glória a Jesus. Nosso Deus pode agir
mais que a razão do homem mortal. O que Deus pode fazer, é maravilhoso. Nosso Deus pode agir além do que eu mereço. É como renascer, transformar o meu viver. Mais que um milagre. Glória a Jesus. É viver essa alma. Suas irmãs, suas servas. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Todos juntos. Toda a classe. Veremicadra la handra la outra raicei. Baralandra la handa stara cara do hobby a raicei. Nosso Deus pode agir além do é como encontrar água no deserto. É mais que a razão do homem. Glória a Jesus. Todos juntos. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. O Senhor mostrou Uma no visão. decorrer dessa aula que um varão passeava no meio de toda a classe. Glória a Jesus. Era uma classe única. A distância não havia entre nós, porque o Senhor juntava todos que estão recebendo a aula. E ele passeava no nosso meio com um cetro. Na ponta daquele cetro havia fogo. E ele ia tocando em cada coração. À medida que nós éramos tocados com aquele fogo, nós nos sentíamos constrangidos Glória a Jesus. pelo que era ensinado na aula. E eu podia ouvir alguns que diziam: eu vou melhorar a minha participação no culto. Glória a Jesus. Te glorificamos, Senhor, porque o culto é uma herança do Senhor. O culto é nosso encontro com o nosso Deus. É um momento rico em bênçãos. Te adoramos em nome de Jesus.